Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 15.1, Conteúdo, Aspectos Demográficos e Estrutura da População Brasileira. Habilidade: verificar como ocorre a estrutura da população brasileira através dos aspectos econômicos e sociais. Olá, boa tarde a todos os alunos, boa tarde a todos os professores presenciais. Estamos mais uma semana aqui reunidos e continuando nossas aulas de geografia, né? Então, estamos continuando a unidade 4 sobre população. Mas antes nós iremos relembrar o que vocês estudaram nas aulas assíncronas. Vamos relembrar aí através da nossa revisão. Então, olha só, gente, na nossa revisão, né, vamos relembrar aí sobre a distribuição geográfica da população, onde vocês estudaram sobre o crescimento demográfico que pode ocorrer em um determinado local, né? A gente verifica através do que também? Do crescimento vegetativo, que vai pegar a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. Além disso, também estudaram sobre as atividades econômicas ligadas aos setores, setor primário, né, ligado muito ao campo, agricultura, pecuária, extração. Além do setor primário, o setor secundário também, que o setor secundário ele vai colocar para a gente já a parte de indústrias e construção. E o setor terciário vai ser o quê? Comércio e prestações de serviços. Também estudaram sobre população economicamente ativa, PEA, né? Então, a PEA, População Economicamente Ativa, do ano de 2010, é a população que trabalha, né? Que está na faixa aí de trabalhar ou de carteira assinada ou não, né? Sendo informal ou formal. Também verificaram aí sobre a distribuição da renda, que infelizmente é feita de forma irregular, onde muitas pessoas ganham pouco e poucas pessoas ganham muito. Fatores da concentração de renda também estudaram, verificando aí que esses fatores da concentração de renda vai se dar aí principalmente por fatores econômicos. Produto Interno Bruto, o PIB. O Produto Interno Bruto é a soma da economia de um determinado local, de um país, de uma cidade, onde o PIB ele vai ser a soma das atividades econômicas, tanto do setor primário, quanto do setor secundário e do setor terciário. Crescimento do PIB mundial, a gente vai verificar que o Brasil ele estará entre os 10 países onde tem uma das melhores economias, mas infelizmente não é utilizado de forma adequada, que nos dá aí o Índice de Desenvolvimento Humano, ok? Aí está econômico, mas é humano. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, ele, né, vai colocar para a gente como é que as pessoas vivem, a qualidade de vida da população, através da educação, da saúde e da renda, tá certo, gente? Então, relembramos o que vocês estudaram nas aulas assíncronas e agora nós iremos para o nosso desafio do dia. Então, no nosso desafio do dia, observe a seguinte charge e responda. ONU coloca Brasil na lista de países com alto índice de desenvolvimento humano. E aí no jornal, Brasil entra no grupo de elite do IDH. Sobre o que a charge procura criticar. Você concorda com a mensagem da charge? Justifique sua resposta. Então, quero que vocês verifiquem para, na interatividade final, colocar a opinião de vocês. Então, gente, nessa nossa aula, nós iremos verificar aí alguns indicadores em que coloca pra gente a população do Brasil, né? Quais são os principais fatores, como é que se encontra essa distribuição da população brasileira, que é o que nós iremos verificar agora no mapa. Olha só,
Através desse mapa, vai mostrar para a gente a densidade demográfica do Brasil, né, do ano aí 2000. Agora, neste mapa, a gente observa que a maior parte, né, das pessoas irão viver onde? Se a gente for observar no mapa, essa parte aqui que vocês observam que está mais escura, né, vai ser a parte em que pega o litoral do Brasil. Então, por isso que falam que o Brasil ele vai ter a sua distribuição irregular, enquanto aqui dentro no interior vai ter o quê? Um vazio demográfico. E a concentração das pessoas em maior quantidade estará no litoral. E também a gente observa aqui nas capitais, né? A gente vai verificar aí que as capitais elas acabam tendo também uma maior quantidade de pessoas, tendo assim, né, uma grande densidade demográfica. Agora, a gente observa aí que a maior parte no litoral, a sua densidade demográfica vai estar aí no mais escuro, né, de 200 a 12.911 habitantes por quilômetro quadrado, ou pode chegar de 50 a 200 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente observa aqui em Manaus, no Amazonas, o que a gente verifica? Que a maior parte estará na capital, que está em torno aí de 50 a 200 habitantes por quilômetro quadrado. E vocês estão observando a amarelada, a parte amarelada aqui do nosso estado, que vai estar o quê? Próximo do rio Amazonas. Então, isso acaba também colocando uma maior quantidade de pessoas vivendo, em torno aí de 5 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto o restante, no amarelo bem mais clarinho, vai ser inferior, né, a 1 habitante por quilômetro quadrado, porque temos aí o fator da floresta amazônica. Então, a gente acaba verificando aí que vai ocorrer uma concentração de pessoas, principalmente no litoral e nas capitais. Aqui no estado, a gente verifica que existe um grande vazio demográfico. Agora, nós iremos ver, tá, uma tabela em que coloca para a gente essa distribuição espacial de acordo com regiões. Vamos lá. Então, olha só, gente. Aqui no Brasil, vocês estão verificando em destaque em vermelho a região Sudeste. Né? A região Sudeste, ela vai ser formada por 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E a população, né, aí da região Sudeste está em torno de 80,35 milhões de habitantes. Já em azul, a gente observa a região Nordeste, onde a região Nordeste ela vai ser formada aí por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, tendo um total aí de 53,59 milhões de habitantes. Além da região Nordeste, a gente vai ter a região Sul, onde a região Sul ela vai ser formada por 3 estados, né? Teremos aí Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tendo uma população de 27,38 milhões de habitantes. Então, a gente verifica que no litoral vai ter uma maior quantidade de pessoas vivendo, que pega aí o Sudeste, o Nordeste e o Sul. E como é que está o interior do Brasil? No caso aí da região Norte, formado por 7 estados, né? Temos aí o Amazonas, o Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins e o Pará, totalizando a quantidade de pessoas que moram na região Norte com 15,8 milhões de habitantes. E por último,
a região centro-oeste formado por Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, com a capital Brasília, vai ter em torno aí de 13,04 milhões de habitantes. Então, a gente verifica aí, gente, né, que no território brasileiro, regiões Sudeste, Nordeste, Sul, que é a parte do litoral, vai ter a maior quantidade de habitantes do Brasil. E já a região Norte e Centro-Oeste, que são as que têm vai ter menos, né, pessoas vivendo, tendo esse vazio demográfico. Então, totaliza aí em torno de 28 milhões de habitantes. Então, que não chega nem quase aí a quantidade de pessoas que vivem na região sul, né? E o Sudeste, a gente acaba verificando que vai ser a região que possui maior quantidade de pessoas vivendo. E isso vai estar distribuído, aí a gente verifica de forma irregular, né? A maioria vivendo no litoral e menor parte vivendo no interior do nosso país. Agora a gente vai verificar também como é que está o crescimento vegetativo aqui do Brasil. Essa tabela que a gente verifica que é um período, né, que a gente vai verificar de 1940 a 2010, tá? Onde a gente acabou verificando aí, né, que no período de 1940 a 1950, a taxa de natalidade vai ser em torno aí de 44,4%. E já a taxa de mortalidade vai ser em torno, nesse período, de 20,9%. E o que é esse crescimento natural? Tá, gente? O crescimento natural é quando a gente subtrai a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade, dando em torno aí, né, de 2,35%. Por que 2,35%? Porque a gente acaba aí multiplicando por 1.000, ok? Lembra lá daquele percentual que tem, tanto na taxa de natalidade quanto de mortalidade, vai ser por 1.000 habitantes. Além, né, desse período, a gente vai verificar que de 10 em 10 anos, né, está ocorrendo o que, olha só, de 1950 a 1960, o que ocorreu na taxa de natalidade? Diminuiu, né, 43,2% depois de 10 anos, depois de uma década. E a taxa de mortalidade acabou diminuindo também, 14,2%, com crescimento natural de 2,9%. Em 1960 até 1970, a taxa de natalidade também diminuiu, 38,7%, e a taxa de mortalidade já diminuiu bastante também, 9,8%, tendo seu crescimento natural aí em torno de 2,89%. Na parte aí na década de 1970 a 1980, também acabou diminuindo 33% na taxa de natalidade e a taxa de mortalidade 8,1%, tendo seu crescimento natural 2,49%. Então, vocês observam que está diminuindo o crescimento natural, porque tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade também estão diminuindo. E já mais próximo da gente, aí no ano, né, de 2000 até 2010, a taxa de natalidade já diminui bastante. Se a gente pegar aí no primeiro período, de 1940 a 1950, né, a taxa de natalidade ela diminuiu muito, de 44,4%, passou para 19,3%. E a taxa de mortalidade, 20,9%, diminuiu bastante também, 7,6%, tendo esse seu crescimento natural aí em torno de, antes era de 2,35%, hoje a gente observa que tem aí 1,17%, né? Então, a gente acaba verificando esse crescimento vegetativo no Brasil nesse período, né, de 1940 a 2010, que ocorreu uma diminuição tanto na taxa de natalidade quanto na taxa de mortalidade e também no seu crescimento natural, né? Aí nesse período, então, ocorre isso porque quais não são os principais fatores para esse crescimento vegetativo no Brasil ele acabar diminuindo?
é que nós iremos verificar que o Brasil ele está aí numa transição demográfica. E a atual transição demográfica no Brasil vai ser a partir aí da redução na taxa de natalidade. E essa redução na taxa de natalidade, quais são os principais fatores para isso estar ocorrendo, né? As mulheres estão tendo menos filhos. A gente verificou que, né, o Brasil ele está aí no seu índice de países desenvolvidos, em caso a quantidade de pessoas que estão nascendo. Por quê? Muitas mulheres estão trabalhando fora de casa, então isso acaba aí fazendo com que a mulher ela opte por ter menos filhos. Antigamente aí se tinha 10, 11, né, 8 filhos. Hoje em dia a gente vê aí no máximo 3, 4 filhos, né, por mulher, enquanto antigamente se tinha bastante, tá? Além de as mulheres estarem trabalhando fora de casa, o uso de anticoncepcionais também vai ser um dos fatores para ter essa redução na taxa de natalidade. E também um elevado custo para a criação, né, das crianças aí vai fazer com que a família ela opte por ter menos filhos, né, e assim dar uma criação mais adequada, né, porque a gente sabe que no Brasil nós temos aí alguns problemas sociais que faz com que as pessoas elas busquem, né, outros recursos para cuidar dos filhos, tá? Agora, além de ocorrer essa redução na taxa de natalidade, nós também teremos aí a redução na taxa de mortalidade. Agora, quais serão, né, as causas para se ter essa redução na taxa de mortalidade que nós verificamos através da tabela? As melhores condições para a saúde, né, do brasileiro, onde está ocorrendo a melhoria, com as campanhas de vacinação, com acesso a hospitais, né? A gente sabe que ainda é um pouco precário, mas ainda tem esse acesso melhorou bastante, né, das últimas décadas para cá. Tratamento de esgoto e água também vai ser um dos fatores para ajudar na redução da taxa de mortalidade, porque tem um certo cuidado e também as melhores condições sanitárias e higiênicas para as pessoas, né? Depois aí do surto da cólera em que tivemos aqui no Brasil, as pessoas elas têm um certo cuidado, né? Que isso ocorreu há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás. Então a gente verifica que as pessoas elas começam a ter mais cuidado com a sua saúde, praticando esportes também. Então isso vai fazer com que a taxa de mortalidade no Brasil acabe diminuindo, né, como nós verificamos. Então, olha só, gente. Vamos ver aí uma pirâmide, em que nessa pirâmide vai colocar para a gente aí a distribuição da população, né, por sexo, se é sexo feminino ou masculino, segundo os grupos de idade também. Né? Aí a gente vai ver aí duas pirâmides. A gente vai primeiro aí verificar do ano de 2000, né? Nessa pirâmide, o que a gente observa no ano de 2000? No ano de 2000 a gente vai observar essa pirâmide, observem como ela é dada pra gente, né? Aí de azul estão os homens e de laranja as mulheres. Há uma pirâmide aqui e a gente coloca também o quê? A idade, a faixa etária. Agora, o que a gente observa, gente? Que as mulheres, né, de 0 a 4 anos, a maior quantidade vai estar aí nas mulheres, com 3.511. Então, nasce mais mulher do que homem, tá? De 5 a 9 anos, nós teremos aí, a gente vai verificar que já vai ter um aumento. Isso aqui é para mostrar o quanto os brasileiros, eles estão vivendo. Então, a pirâmide aqui mostra pra gente, né, que vai chegando, vai aumentando a idade, a quantidade vai diminuindo. Isso foi aí no ano de 2000, ok, gente? Olha só, né?
de 95 a 99 anos, 4 homens, enquanto aqui das mulheres se tem 11, né? Mais de 100 anos, os homens, aí vai ter somente 1, enquanto nas mulheres são 4. Então, vocês estão observando que aqui no ano de 90 a 94, aqui já teve aí o aumento para os homens de 33 e para as mulheres somente 29, né? Então, a gente observa que acaba ocorrendo essa diminuição, né, até mesmo pela quantidade de idades, mas se a gente for comparar no ano de 2010, né, observem que a pirâmide, ela já mudou bastante, enquanto, né, no ano de 2000 era bem menor, no ano de 2010 a gente observa que ocorreu estas mudanças, né? Então, observe nesse período, né, que vai ter aí quantidade de homens e mulheres, homens em maior quantidade, com 7 milhões 16 mil, enquanto nas mulheres 6 milhões 779 mil, né? E acabou aumentando aí, olha só, quantidade aí de homens com mais de 100 anos, 7.247, e das mulheres, 16.989. Então, a gente observa aqui, de 10 anos, né, uma diferença de 10 anos, de 2000 a 2010, ocorreu muitas mudanças. A população brasileira, ela está vivendo mais. Então, a gente observa que a pirâmide etária, ela acabou tendo essa diferença, colocando aí a quantidade de homens e mulheres no Brasil que estão vivendo mais, né? Então, a gente observa que está tendo uma melhoria na qualidade de vida para a população brasileira, ok? Agora, vendo essa distribuição da população do Brasil, né, de acordo com essas pirâmides etárias, vamos verificar também como é que está a distribuição da população economicamente ativa aqui no Brasil, através das regiões brasileiras. Então, a população economicamente ativa, gente, é a população, né, que está trabalhando. Como é que a gente observa essa distribuição aqui no Brasil? Os homens vão estar em maior quantidade ainda, né, 59,9%, enquanto as mulheres aí 40,1%. E como é que está essa distribuição nas regiões do Brasil? No norte, né, vai ter aí uma das maiores quantidades, 60,3% para os homens, e para as mulheres somente 39,7%. No Nordeste, 60% serão os homens, né, que estão aí nessa faixa aí da população economicamente ativa, enquanto as mulheres vão ter em torno de 40%. Já na região Sudeste, 60,2% aí são de homens e das mulheres 39,8%. Na região Sul, a gente verifica que a maior quantidade também vai ser aí de homens trabalhando, né, 58,6%, enquanto de mulheres vai ter em torno aí de 41,4%. E na região Sudeste, na região Centro-Oeste, nós teremos aí os homens com 60,6% e as mulheres com 39,4%. Então, a gente acaba observando que a população economicamente ativa aqui do Brasil vai prevalecer com o quê? Com os homens que estão trabalhando mais, tá? Agora, a população economicamente ativa aqui do Brasil, gente, ajuda, né, a economia a girar. Porque através dessas pessoas que trabalham, que pagam impostos, né, que vão ajudar nisso tudo, porque está tendo giro na economia brasileira. Então, a população economicamente ativa aqui do Brasil, ela é muito importante, tanto para as áreas dos setores formais quanto dos informais, que são os autônomos, né, que acabam também gerando emprego para a população. Então, a população economicamente ativa, a PEA, como a gente conhece, né, ela vai ajudar nisso tudo e, consequentemente, vai ajudar no quê? No produto interno bruto no Brasil. Então, olha só,
Vamos comparar aí 2 anos seguidos, do ano de 2014 e o ano de 2015. Lembrando, gente, que o Produto Interno Bruto, tá, vai estar relacionado com a economia do país, ok? Então, o Produto Interno Bruto do Brasil, ele vai ser dado através dos 3 setores, ok? Nós teremos aí o setor primário, com a soma do dinheiro que vem do setor secundário, com a soma que vem do setor terciário, ok? Setor primário, campo, né? Agricultura, pecuária, é um dos setores que ajuda muito o Produto Interno Bruto do Brasil ser um dos melhores, aí está entre um dos mais altos, mais elevados do planeta, tá? Então, o setor primário, agricultura, pecuária, ajuda muito o Brasil a ter esse Produto Interno Bruto elevado, tá? O setor secundário já são as indústrias e o setor terciário vai ser o quê? O comércio e prestações de serviço. Então, a soma desses 3 vai colocar pra gente né? O PIB, o Produto Interno Bruto. E no ano de 2014, o Brasil estava em 7º, tá? Com 5 trilhões 521 milhões, tá, de reais. Enquanto no ano de 2015, né, teve um aumento, tá? Com 5 trilhões 904 milhões, tá? Mas acabou indo para a 9ª colocação, enquanto em 2014 era o 7º e 2015 passou a ser o 9º. Mas por quê? Porque ocorreu a melhoria na economia de outros países antes do Brasil, né? Nesse decorrer de um ano. E o Índice de Desenvolvimento Humano, gente, o IDH, tá? Ele vai ser dado através de 3 fatores, né? O IDH, ele é dado através da educação, saúde e renda. São esses 3 fatores que a gente verifica o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Brasil. Que no ano de 2014, né, o IDH do Brasil, ele está aí não é muito elevado não, tá? Não é muito bom não em relação ao PIB, né? Se nós temos um PIB bom, consequentemente, o Índice de Desenvolvimento Humano aqui no Brasil deveria ser muito elevado, mas não é, tá? Tá aí em 75º lugar, perdendo aí para vários países onde a economia ela nem aparece, né? Então, no ano de 2014, o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil aí foi de 0,755. Qual é o mais importante? Ter o melhor PIB ou o melhor IDH? Os dois seriam ideais, mas que o dinheiro, né, do Produto Interno Bruto do Brasil fosse utilizado de forma adequada, tendo aí a parte de educação, saúde, renda para a população, para ela viver melhor. O melhor IDH do planeta é da Noruega, tá? Está em primeiro e a Noruega nem aparece aí entre os 10 primeiros em relação ao PIB, ok? Então a gente verifica que o Brasil ele tem que melhorar ainda muito em relação à parte da educação, a parte da saúde e a parte da renda, para ter um dos melhores IDHs e não ficar somente aí entre os 10 primeiros em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, tá certo, gente? Vamos ver como é que está aqui o IDH, né, do estado do Amazonas, como é que a gente observa de alguns estados aqui do Brasil. Vamos ver o mapa em que vai colocar para a gente, né, sobre o IDH, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui no estado do Amazonas, né? Aqui tem a legenda, cada cor vai significar o IDH, né? Onde a gente vai ver aqui, por exemplo. Agora tá melhor. Tem vários municípios no nosso estado do Amazonas. Vamos verificar,
por exemplo, né, Beruri aqui, né, em que a gente observa um valor do IDH de Beruri é de 0,506, né? Já Anamã, vamos ver como é que está o IDH de Anamã, 0,594. Esse aqui está em torno, ainda não é elevado, né? Baixo, é considerado baixo. Anori, né? Vamos ver como é que está aí o IDH de Anori, né? Vai ser aí um valor do IDH de Anori, 0,561. Bem, né? Aqui o IDH da nossa capital, do estado. Olha só, Manaus vai ter o IDH já mais elevado em relação a Anori, né, que nós verificamos. Anamã, que vai ter aí um IDH de 0,737, né? Mas por que que o IDH ele é um pouco mais elevado aqui em Manaus? Tem os fatores econômicos que ajudam, né, todo nesse processo todo, ok? Então a gente acaba verificando, né, que o IDH ele vai falar para a gente realmente como que as pessoas elas estão vivendo, ok? Como que elas estão vivendo aqui no nosso estado, ou até mesmo de outra capital, né? Outras cidades, ou até mesmo países, né? Então o IDH ele é importante ser analisado, ok? Para verificar como é que as pessoas elas estão vivendo, como é que está a parte da educação, saúde e renda, né? Renda aí é o salário ideal para as pessoas, elas viverem de forma digna, ok? Então, o IDH, ele é muito importante, né? Para verificar como que as pessoas, elas acabam vivendo. E esse site, vocês podem, né? Com mais calma, verificar como é que está o IDH do município de vocês, que é o site aí do atlasbrasil.org.br, né? Esse é o site que vocês podem observar e verificar como é que está o IDH de um determinado local, tá certo, gente? E o IDH, então, não esqueça, é o Índice de Desenvolvimento Humano de um determinado local, que é dado através do quê? Saúde, educação e renda, tá certo, gente? Aí vocês podem observar o mapa, né, que dá também o IDH de outros lugares aqui do Brasil. Vocês podem pesquisar também de outros países, entrando nesse site aí, atlasbrasil.org.br, tá? Que também é dado para vocês a legenda, o que significa aí cada cor, né? E no Amazonas a gente chega aí até somente o verde, ainda não tem nenhum município, nem mesmo a capital em azul, né? Que seria considerado como um dos melhores IDHs do Brasil, tá certo, gente? Então, essa é a nossa aula, verificamos aí principalmente, né, como é que os brasileiros eles estão se desenvolvendo atualmente. Sabemos que está ocorrendo este desenvolvimento, mas ainda temos que melhorar muito, e isso só depende da gente mesmo, não é mesmo? A sua aula continua no próximo vídeo.